Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá pintar essa flor? Eu escolhi, gente, essas cores. Rosa escuro, vou iniciar com rosa escuro e o rosa bebê. Então, vamos lá. Passar um pouco aqui de diluente. Eu tô usando aquele pano de copa da Estilotex. Então, eu gosto de passar um pouquinho do diluente. Tô usando aqui, gente, o pincel número 12. Vamos iniciar aqui, ó. Iniciando aqui do miolo da flor até o meio. E agora, gente, eu venho da ponta da flor, puxando para baixo. Até uma altura, gente, que não emende com essa parte aqui, ó, deixando essa parte branca. Que é onde eu vou iluminar. Pode preencher todo, gente, e depois iluminar. Só que eu gosto assim porque a luz fica mais ascendente. Fazer logo essas duas. Aí, essa sequência aqui, gente, vai ser para todas as pétalas. E aqui, gente, como tem essa dobra, eu vou passar embaixo aqui, ó. Deixar a dobra de fora. Pessoal, colocar tinta o suficiente para cobrir a trama do tecido, viu, gente? Não vale deixar a trama do tecido aparecendo. Não fica uma pintura bonita. Preenchida, agora eu lavo o pincel. Venho aqui com um pouquinho do rosa chá. Vou trocar de pincel, gente. Eu tô com o número 12, eu vou pegar agora o número 10. Basicamente, eu trabalho com esses dois números de pincéis. Depois, se precisar do 2, o filete, eu uso. Ó, gente, agora eu venho aqui com esse rosa chá. Depois coloquei o rosa chá. Depois eu venho com o rosa bebê, que é bem mais clarinho, para poder dar uma intensificada nessa luz. Aí coloquei o rosa chá, vou deixar ele dar uma secadinha para depois eu vir com o rosa bebê. Que é para não misturar, não ficar uma cor diferente. Então, aqui, gente, eu vou agora também aqui com o rosa bebê, vou fazer a dobra.
Pessoal, essa flor, ela fica muito bonita também nos tons amarelos. Esse risco, gente, é do Pinterest. Agora, gente, pra sombra, eu venho com o vinho. Ó, vou passar aqui embaixo da dobra pra realçar a dobra. Mais um pouquinho. Pessoal, sempre dosando a tinta. Você nunca inicia uma pintura, gente, coloca principalmente quando você for fazer a sombra. Geralmente as cores de sombra são bem fortes. Então, você vem sempre dosando, gente. Se precisar, você coloca mais. É mais interessante acrescentar do que depois tentar tirar e não tem mais jeito. A não ser que você vá jogando tinta para clarear e fica uma pintura grosseira. Ó, gente, venho aqui no miolinho, ó. Uma sombreada nesse miolo. E depois eu vou intensificar, dando uma profundidade maior com berinjela. E aí, pra isso, eu gosto de deixar, a primeira que eu coloquei, eu gosto de deixar ela secar um pouquinho. Fazer uma dobrinha aqui, gente, que eu gosto de dobrinha. Pessoal, eu acho que vai ser preciso eu gravar esse vídeo em duas partes. Depois ele fica longo demais e aí pesa na hora de enviar. Aqui, gente, eu vou fazer a separação dessas pétalas. Precisa separar, viu, gente? Senão fica nada com nada. Você não consegue depois diferenciar. E aí, gente, pra clarear aqui, pra fazer a divisão, intensificar essa divisão, eu venho aqui com rosa bebê, ó. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Agora, gente, como aqui deu uma secada já, eu vou intensificar aqui. Depois, se precisar, eu gosto da luz bem intensificada, gente, que realce bem. Depois, se precisar, eu vou colocar um pouquinho do branco, para dar um brilho mais intensificado. Vamos lá. Observem, gente, o movimento do pincel. Pessoal, geralmente as pinturas, principalmente quando leva muita luz, geralmente você precisa, depois de seco, você dá uma retocada, porque acaba que sumindo. Então, depois dela toda seca, eu venho observando se vai precisar de intensificar a luz.
Pessoal, acho que quando eu fui tirar aqui o risco com carbono, eu apertei demais, gente, não precisa, viu, apertar demais, senão fica essa marcação, mas depois eu contorno ela. Eu gosto muito de pintura, principalmente essas cores fortes, assim, eu gosto de contornar com o pincel filete, com um preto bem fininho, gente, bem discreto, fica muito bonito. Dá uma coloraçãozinha aqui nessa dobra com rosa chá, só nessa parte de fora, ó. Pra ela aparecer mais. Um pouquinho de branco pra dar uma realçada. Pessoal, então vai ser a sequência de todas elas, ó. Eu vou fazer mais uma e depois eu pauso o vídeo e dou um adiantado, porque depois eu quero pintar as folhas com vocês. Observe a sequência, gente, ó. Rosa escuro. Troquei de pincel, gente, para fazer aqui esse detalhe aqui, ó. Não tenho preguiça, gente, de trocar de pincel, viu? Na hora que precisar, tem que trocar, não? De repente fica uma pintura borrada, porque o pincel é largo demais. Pessoal, quem quiser esse sombreamento mais claro, vocês podem estar usando o rosa antigo. Mas eu quis hoje escurecer com esse vinho. Rosa antiga eu gosto muito quando eu vou fazer coisa de bebê, que aí não fica uma sombra muito escura. Ó, gente, eu pesei um pouquinho a mão aqui, ó. Aí eu pego e coloco aqui um pouquinho do rosa escuro para ir diminuindo mais essa cor da sombra. Rosa bebê na dobra. Pessoal, quem está iniciando, às vezes desanima, né? Porque começa a pintar uma pintura dessa aqui, às vezes não vai dando logo o resultado no início, gente, mas
se acalme, porque dá certo, gente. Às vezes no início você olha assim, você pensa, nossa, não vai dar certo. Mas tenham paciência que dá certo, gente. Tenham paciência na hora de pintar. Pintura é isso mesmo, gente. Pintura é treino, gente. Não desanime quem tá iniciando, achando, ah, meu Deus do céu, é difícil demais, não vou aprender não. Pintura é treino, gente. Decidiu fazer uma pintura, gente, seja de flores, frutas. Não deu certo da primeira vez, repete. Não gostou do resultado? Repete. Tenham sempre retalho de tecido, principalmente de algodão, gente. O percal, gente, para aquele tecido de lençol, para quem tá iniciando, ele é muito bom para treinar. Aí tem gente que fica logo desanimado que quer logo aprender para vender, gente. Tenham paciência, que o momento de vender vai chegar. Treine, 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 que o resultado virá. Aí, pessoal, agora eu já fiz essas 3 aqui com vocês. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo, tá? Deixa eu fazer aqui a luz. Um pouquinho de branco. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com vocês. Vamos pintar as folhas. Pessoal, agora, aqui já secou a parte da sombra, então eu vou acrescentar um pouquinho de berinjela, cor berinjela, para dar uma profundidade mais intensificada. Pessoal, é necessário que a gente faça dê atenção a essa parte aqui da profundidade, porque muitas vezes só uma sombra, só a primeira sombra não dá aquele efeito que está fundo, né? Que tem um fundinho. Então é necessário que você faça essa segunda sombra. Cuidado, gente, para não colocar, não sujar de sombra os locais de luz. Ó, tinta só de um lado do pincel, gente, ó. Fica o traço fino,
fina e bem delicada. Pessoal, agora eu vou puxar os pistilos com vocês. Eu vou aqui diluir um pouquinho desse berinjela, para não ficar, porque eu quero uns traços bem finos. E a tinta grossa, gente, ela não ajuda. Então eu coloco aqui, ó, água mineral, gente, que eu tenho aqui, ó. A com cloro não é bom, gente, ela estraga a tinta. Pode ser também o soro fisiológico. Então vamos lá. Com a mão bem firme, gente. Tente puxar os traços, os pistilos dessa flor, gente, ele é bem longo. Então vamos lá. Aí, gente, ó, vocês vão fazendo, intercalando, né? Uns mais longos, outros mais menorzinho, para ficar uma coerência. Aqui eu vou puxar uns 2. Aqui eu vou pôr só um, não ficar muito cheio. Mais um pequenininho. Pra cá não, viu, gente? Ó, é só pra cima. Então, vamos lá. Agora, gente, eu pego aqui, ó. Eu tô usando esse 421 da Condor, número 2. Então, vamos lá, ó. Ele é assim, gente, ó. Deitadinho, assim, atravessado, ó. Pode pôr um mais inclinado. Ó. Acrescentar mais esse aqui, que ele ficou quase no tamanho daquele lá. Aí, gente, pra dar uma iluminada aqui, eu passo um... Aí, gente, eu gosto de fazer esse detalhe aqui, ó. Bem no meio, ó, um risquinho, porque vê até melhor, fica parecendo assim uma sementinha. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu venho gravando outro com as folhas e o botão. Certo, gente?
Então, basicamente é isso por enquanto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, ó, eu fiz ela amarela, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como fica lindo o amarelo, ó. Olha as folhas já pintadas. Ó. Depois eu falo as cores pra